Trazer um outro destaque, porque Jair Bolsonaro mantém a confiança de que será, sim, candidato à presidência da República em 2026. Segundo o ex-presidente e seus aliados, a aposta principal para tentar reverter a inelegibilidade está na mudança de composição da Justiça Eleitoral no próximo ano. Em 2026, que é o ano do pleito, a Corte Eleitoral será presidida pelo ministro Cássio Nunes Marques, com André Mendonça na vice-presidência. Ambos foram indicados pelo liberal. As mudanças vêm sendo mencionadas por Bolsonaro desde o ano passado, que afirma ter esperança de que a nova composição do tribunal o beneficie. Você, Cristiano Beraldo, as esperanças de Jair Bolsonaro apostando também na mudança de composição do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Cássio Nunes Marques será o presidente a partir do ano que vem e o André Mendonça, o vice, ambos indicados por ele. Isso faz tanta diferença assim, Beraldo? Não deveria, Caniato, mas no Brasil de hoje faz sim. A lei brasileira, a Constituição brasileira, a legislação eleitoral brasileira, ela se tornou um conjunto de normas sujeitas à interpretação. A gente precisa lembrar que todo o trabalho feito, por exemplo, na investigação do Petrolão, que colocou atrás das grades inúmeras figuras poderosas, tanto do ambiente empresarial quanto do ambiente político, foi resolvido através da justiça eleitoral. O crime eleitoral, naquela circunstância, parecia um crime menor, que justificava tudo, a mala de dinheiro para lá, o superfaturamento para cá, a eleição comprada, fraudulenta, que atentou contra a democracia, tendo em vista que não foi a vontade do povo que prevaleceu, mas sim o gasto de dinheiro roubado das estatais que influenciou no resultado das eleições. Isso, naquela circunstância, parecia um problema menor. E todos estão aí, livres, leves e soltos, vários de volta, tanto à cena empresarial quanto à cena política. Então, a justiça eleitoral brasileira parece um bálsamo, parece um paraíso para políticos encrencados, desde que você tenha as relações certas nos lugares certos. Porque, afinal de contas, podemos ver o que aconteceu com Deltan Dallagnol, que perdeu o seu mandato, que viu mais de uma centena de milhares de votos da população paranaense serem jogados no lixo, porque houve uma decisão que interpretou que ele talvez pudesse fazer algo que pudesse gerar, quem sabe, uma circunstância onde ele eventualmente viria a ser inelegível. Então, nessa sequência de Cs, a Justiça Eleitoral tirou-lhe o mandato. Então, Caniato, não há a menor possibilidade de nós prevermos o que vai acontecer, mas, sem dúvida alguma, ter os amigos certos, nos lugares certos da Justiça Eleitoral, ao que está comprovado no Brasil, ajuda e muito. Programa Os Pingos nos Is, a notícia em destaque, ex-presidente Jair Bolsonaro apostando na mudança da composição da Corte Eleitoral, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que sim, estará na eleição presidencial de 2026, apostando todas as fichas na reversão da inelegibilidade. Você, Mota, quais são as suas considerações? Jair Bolsonaro aposta na reversão do quadro, entende que terá sim os seus direitos políticos para disputar o pleito em 26. Eu acho que o grande fator que conspira a favor do presidente Bolsonaro é o fato de que a sua inelegibilidade não faz sentido nenhum. Ele foi declarado inelegível porque fez uma reunião com embaixadores. Você pode achar a reunião errada, equivocada, pode achar uma besteira, mas não pode achar que aquilo ali é motivo para tornar alguém inelegível. Na definição de democracia, uma das coisas que precisa existir é que todo mundo tenha o direito de votar e ser votado.
Mas aqui no Brasil, esse direito de ser votado está sendo retirado das pessoas por qualquer motivo. É a mesma coisa que está acontecendo com os mandatos, por qualquer motivo, até pela expectativa de uma coisa que possa vir a acontecer, como o Beraldo disse, você caça o mandato de alguém. Mas olha, a razão de existir da democracia não são os burocratas. A razão de existir da democracia são os eleitos. São os eleitos que são o coração da democracia. E não burocratas que ficam fazendo e interpretando regras. Essa é a minha opinião. A minha opinião não altera o cenário. E o que eu vejo é um cenário de grave desequilíbrio institucional entre os poderes. E uma das razões para esse desequilíbrio é o ativismo judicial. A gente viu um excelente exemplo agora da investigação contra o soldado israelense. Agora, tem uma outra razão para esse desequilíbrio, que foi a decisão, que foi esse projeto que foi iniciado no Brasil de tentar desqualificar e demonizar um lado do espectro político, o lado da direita. Tomou-se uma decisão de classificar qualquer iniciativa que não seja de esquerda como antidemocrática ou coisas muito piores do que isso, né? Então, eu acho que essas coisas é que precisam mudar para que o presidente Bolsonaro seja de novo elegível e para que a gente possa respirar melhor no Brasil. Eu não acredito, infelizmente, que uma simples mudança de nomes vá operar nenhum milagre. Isso que a gente está vivendo no Brasil, essa crise institucional, ela foi construída durante muito tempo. Ela não vai ser resolvida de uma hora para outra. Para as pessoas que questionam sobre a composição da Corte Eleitoral, então destacamos Cássio Nunes Marques, deverá assumir a presidência, a vice ficará com André Mendonça e a terceira vaga ficará com o ministro Dias Toffoli a partir de 2026. Porém, como são ocupadas as demais cadeiras? São duas reservadas para integrantes do STJ, Superior Tribunal de Justiça, Antônio Carlos Ferreira e também Vilas Boas Cueva. E mais 2 nomes oriundos da advocacia que serão indicados pelo presidente Lula. Eu pude ler uma série de reportagens e artigos, Cristiano Beraldo, de vários veículos que acabaram demandando juristas, advogados principalmente especializados em direito eleitoral, que apontam um cenário de dificuldade, ainda que Cássio Nunes Marques esteja na presidência. Seria um desafio tanto conseguir a reversão da inelegibilidade no TSE. E essas reportagens, alguns apontam que um outro caminho seria aquele projeto da anistia, né? Um projeto da anistia que seria acrescido um dispositivo que poderia permitir a reversão da inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Ou seja, tanto no caso que tange a apreciação por parte do TSE, quanto por parte do Congresso Nacional, daquele PL da anistia, os dois caminhos são bem difíceis, né? Sim, são difíceis, Caniato, porque o que existe é uma força que domina a estrutura judiciária brasileira. Há um alinhamento de várias figuras muito poderosas e importantes na estrutura do judiciário que vêm atuando em conjunto numa determinada direção. E essa direção não é favorável a Jair Bolsonaro. Como ele está sem o poder, ele não tem o que barganhar para conseguir ter uma influência maior nessa estrutura do sistema judiciário brasileiro, ele está, de uma certa forma, abandonado à própria sorte. E os seus 2 indicados, André Mendonça e Cássio Nunes Marques, que estarão em posições importantes no tribunal, não têm votos suficientes
para entregar uma vitória a Jair Bolsonaro. É claro que é preciso considerar o tema da reunião com os embaixadores, que tem um contexto bastante duvidoso, e aqui eu não quero entrar no mérito, só olhando o simples fato de um presidente da República ter feito uma reunião com embaixadores que não teve absolutamente nenhuma consequência prática, isso ser justificativa para torná-lo inelegível, isso me parece muito frágil. Entretanto, há outros processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e esses sim podem ser mais robustos para sustentar a sua condição de inelegibilidade. Então, é um jogo muito difícil para o ex-presidente, mesmo tendo as duas figuras mais importantes do tribunal a favor dele. Mas, independentemente dessa dificuldade, todos eu acho que concordam com isso, né, Mota? Trata-se de um desafio tanto conseguir reverter essa inelegibilidade, mas isso não pode mudar, pelo menos dos muros do Partido Liberal para fora, mudar o discurso de Jair Bolsonaro, que ele mantém acesa a chama da esperança de seus apoiadores, os milhões de apoiadores que ele tem por todo o Brasil. Isso não tira dele a força de ser o grande nome da direita, que vai sim influenciar muitos movimentos na direção de uma figura forte para disputar a eleição presidencial em 26. Sendo Jair Bolsonaro, sendo alguém da família dele, ou outra pessoa que ele indique, né? Claro. E quem não se der conta disso está fora de contato com a realidade. Mas eu acho que Jair Bolsonaro pode se tornar elegível de novo num piscar de olhos, que é como as coisas acontecem no Brasil hoje. Ninguém tem nenhuma ideia do que vai acontecer amanhã. Coisas as mais absurdas podem acontecer tanto para um lado quanto para o outro. Então, agora eu acho que essa expectativa, qualquer cidadão brasileiro tem direito a ter a expectativa de que possa ser votado. Eu não vejo nada demais nessa expectativa e eu acho que é justo a gente dizer que o retorno da elegibilidade do presidente Jair Bolsonaro teria que vir acompanhado de uma correção de rumo, né, desse rumo que as instituições do Brasil tomaram. Porque, senão, o presidente Jair Bolsonaro, vamos supor, num cenário em que ele se candidata e é eleito, ele vai voltar a enfrentar as mesmas dificuldades que ele enfrentou durante o seu governo, ou até dificuldades ainda maiores. Ele ou qualquer outra pessoa, por exemplo, Gustavo Lima. O que adianta o presidente Gustavo Lima ser eleito, tomar posse e depois não conseguir nomear nem o diretor da Polícia Federal? A gente vai seguir acompanhando essas movimentações, também a expectativa de Jair Bolsonaro afirmando que estará sim na eleição presidencial de 2026.